não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca, nunca na sua porca vida, Canal, tranquilo? Então, na nossa comunidade do YouTube a gente sempre deixa alguma postagem juntamente com alguns links de livros para vocês adquirirem, e também deixamos sempre aqui nos comentários e na descrição do vídeo nossas redes sociais. Então se inscreva no canal, siga a gente nas redes sociais e quem puder apoie o nosso canal financeiramente. Temos Pix, Vaquinha, Apoies e temos nosso conto também para quem quiser nos ajudar. Tranquilo? É isso aí. Sempre com Deus, pátria, família e liberdade por um Brasil melhor. Valeu! Mas que essa dosagem vai sendo progressivamente mais e mais complexa à medida que descemos do plano universal para os mais particulares e sensíveis. Desse modo, para avaliar se um ente qualquer, digamos um nabo, é yin ou yang, seria preciso ponderar uma quantidade praticamente indefinida de variáveis, entre as quais, obviamente, o momento e o lugar. Então não dá para dizer nabo é yin ou nabo é yang. Ele será uma coisa ou outra conforme a sua posição dentro de uma situação enormemente complexa. Tais finuras jamais escaparam aos chineses. É somente a tola grosseria da nossa cultura de massas que imagina poder exprimir conceitos cosmológicos em tabelinhas dietéticas, mediante correspondências rasas, lineares e, no fim das contas, inteiramente fictícias. Mas, voltando, você imagina você pegar um nabo e querer descrevê-lo com conceitos feitos para o universo inteiro. Não dá para fazer isso, mas a pessoa vive fazendo, Mas claro que com isso você transforma yin e yang em meras figuras de linguagem. Figuras de linguagem que passam a dizer não alguma coisa de real, mas apenas algo que você quer expressar, uma impressão que você tem. Mas, voltando ao parágrafo anterior, você veja a confusão cognitiva que existe por baixo de qualquer raciocínio lógico que você faça. Qualquer um. As pessoas acham assim, não, a lógica provou, está provado. Mas isso não existe. Na verdade, se você pegar todo o universo da ciência, ciência física, química, geológica, etc., nunca nada foi provado dessa maneira como as pessoas imaginam. Tudo depende de uma infinidade de fatores. Por exemplo, se você pega, é um exemplo que eu já dei nesse curso, medições exatíssimas de qualquer fenômeno, e você faz as contas e diz, olha, esse fenômeno é assim, pum, acabou. Ele diz, como você fez as medições? Você não teve que usar uma máquina? E como você aprendeu a lidar com a máquina? Você simplesmente leu o manual de instruções da máquina e já saiu automaticamente sabendo lidar com a máquina? Não, alguém teve que te explicar. E nas explicações que esse sujeito foi dando, era tudo verbalizado. Ou tinha gestos que ele fazia e você observava. Então tem uma parte imensa de ensinamento não verbal que você teve que absorver para poder lidar com a máquina. E esse conhecimento não verbal, então, está na base do cálculo que você fez. E o resultado do cálculo depende do aprendizado não verbal que você fez, pelo qual você passou. Então é o seguinte, quando nós falamos de exatidão na ciência, a exatidão é sempre relativa. Sempre, sempre, sempre relativa. Por isso, quando o sujeito fala, hoje em dia é facílimo as pessoas falarem de consenso científico. Ora, consenso científico só existe quando acabou a discussão. Ou seja, é uma coisa que ninguém consegue inventar uma objeção nova. Então, a objeção pode existir, mas ninguém conseguiu pensar nenhuma, então não tem objeção. Sabe quando isso acontece? Nunca. Nunca. Por exemplo, um dos maiores físicos americanos, que se chamava Eugene Ives, ele escreveu trabalhos de um valor extraordinário, mostrando que quem estava certo era o velho Newton, e que
a física do Newton, que o Einstein havia transformado numa física limitada a um pedacinho da realidade, continuava sendo a física universal. Hã? Ué, alguém desmentiu Ives? Não. Hã? Essa questão, portanto, ainda está em aberto. Todos nós acreditamos, bom, nós vivemos agora na física moderna do Einstein, superamos a do Newton. Como superamos? Ainda tem o sujeito oferecendo argumentos de peso em favor dela. Então você pode dizer, bom, até uma maioria. Então é uma questão de voto. A maioria votou nesse e não votou no outro. Então qual é a diferença entre uma conclusão científica e o resultado da eleição entre o Bolsonaro e o Cagade? Então, em geral, as conclusões científicas são todas assim. Elas são sempre problemáticas, e isso vai ser assim pelos séculos dos séculos. Qualquer cientista experimental, com experiência, sabe que as coisas são assim. E ele sabe também que ele não vai levantar todas as questões ao mesmo tempo, por uma impossibilidade prática, e não por uma objeção lógica irrespondível. Então, muito na ciência é feito apenas por conveniência prática do momento, e não por uma conclusão final. Né? Só no Brasil as pessoas acreditam em conclusões finais. O sujeito acredita que a física que ele aprendeu no ginásio é a resposta final para todos os problemas físicos do universo. Acredita mesmo. E quando você faz uma criticazinha qualquer ao Newton, ao Einstein, ele acha que você está refutando totalmente a obra do Newton e do Einstein, coisa que ninguém jamais poderá fazer no mundo, coisa que é impossível. E fica ofendido por isso. Os caras acham que qualquer desafio à física que eles aprenderam no ginásio é uma aberração humana. E bom, mas vocês entendem por que a produção científica do Brasil simplesmente não é lida no resto do universo? O Brasil, assim, em matéria de produção de trabalhos científicos, está além 12º lugar. Em matéria de repercussão, está em 44º ou 50º. Isso quer dizer, a produção científica do Brasil não serve para nada, ninguém lê, ninguém se interessa, todo mundo sabe que isso é besteira. Então é tudo para mostrar para a mãe. Mãe, olha, eu passei aqui, agora eu sou doutor. É assim a mesma coisa, pô. Então, por exemplo, discussão filosófica, científica no Brasil não existe. Simplesmente não existe. É tudo só fingimento, só teatro. Agora, nós sabemos o quanto o destino de um país hoje depende da ciência, da tecnologia, etc, etc. E está na mão desses idiotas. Pega lá os caras da Ampof. Um bando de cretino, meu Deus do céu. Eu não estou brincando. Você acha que eu estou gostando de falar isso? Mostrar que eu sou mais inteligente que eles? Você acha que é isso? Não, isso é uma tragédia monstruosa, meu Deus do céu. Bom, vamos continuar. Mas, voltando ao parágrafo anterior, qual a diferença entre os dois raciocínios que acabamos de descrever? No primeiro, os dois termos eram opostos estaticamente pela equidistância a um centro. Mas, se passamos da ideia do equilíbrio estático à de equilíbrio dinâmico, isto é, do conceito abstrato à experiência concreta, e assim verificamos que o equilíbrio não é feito somente de simetria e equidistância, mas também de interação, de conflito e de reciprocidade entre os dois polos, então estes já não são opostos e sim complementares. Então nós passamos da oposição completa à complementaridade entre os dois opostos, sendo que um participa do outro e o outro participa do um. Então, se você pegar esse segundo raciocínio aqui, se você pegar todinha a ideologia de gênero, é baseada nisto, nessa complementaridade. E se você insiste na complementaridade, só nela, sem passar para as etapas seguintes que eu vou explicar aqui, você acaba apagando todas as diferenças, vamos dizer, objetivas, estáticas, o que é impossível também. Se você provou que uma oposição estática não é estática, mas é uma oposição entre complementares, você aboliu essa oposição? Não, mas pode parecer que sim. Se você não entendeu a passagem do confronto estático para a complementaridade,
você acha que a complementaridade anula os opostos. Mas se anular os opostos, como que eles vão poder se complementar? Quer dizer, você pega os dois elementos e, para complementar, você joga os dois fora. Que é exatamente o que a ideologia de gênero faz. Esse tipo de raciocínio que está no fundo da ideologia de gênero. E muitas vezes está no fundo das objeções à ideologia de gênero. Já não são apenas as extremidades de uma escala, mas as matrizes de uma harmonia, tão indispensáveis e complementares uma à outra, como o sêmen e o óvulo, o arco e a corda, a vibração sonora e a vibratilidade do tímpano. Já não nos falo somente pela sua equidistância fixa, mas por assim dizer cristalizada no céu, mas pela sua convivência a um tempo hostil e amorosa, grávida de tensões e possibilidades latentes. Portanto, é uma coisa muito mais complicada de você descrever. Mas você não vai poder abolir a oposição inicial. Ela tem que estar lá, você a relativiza. Mas a confusão entre relativizar um conceito e aboli-lo hoje está na cabeça de todo mundo. Se ele relativizou um conceito, ele já acha que jogou aquilo fora. Não é isso? Vamos mais um pouquinho. Aprofundando mais a diferença, verificamos que ao trocar de ponto de vista, introduzimos a variável tempo, ou mais simplesmente sucessão. Antes não estávamos levando isso em conta, só pensamos o par de opostos estáticos. Né? Mas tão logo você lembrou, por exemplo, que existe um ciclo solar, existe um ciclo lunar, ou o negócio já mudou completamente, porque as aparências dos dois se modificam ao longo do tempo. A Lua nunca é estática, a Lua tem as 4 fases. Então, existe um outro trabalho meu, que eu chamo da tripla intuição, onde eu levo em consideração o seguinte ponto. Quando que o ser humano se tocou de que existia Sol? A primeira vez que ele viu o Sol. Ele viu o Sol porque o Sol está brilhando. Se o Sol está embaixo do horizonte, ele não vê nada, ele não está vendo Sol nenhum. Então, isto quer dizer que a visão que ele tem do Sol é a mesma coisa que a visão, que a consciência que ele tem da sua capacidade de enxergar. Se não tivesse Sol, ele não vê nada. Não tinha luz elétrica, não tinha vela, não tinha coisa nenhuma. Então, o homenzinho de Neandertal só enxerga quando tem Sol. Então, ele só pode tomar consciência de que ele tem capacidade visiva quando ele está vendo coisas iluminadas pelo Sol. E tomando consciência de que são iluminadas pelo Sol, porque só tem uma fonte de luz, não tem duas. Agora, como é que você tomou consciência de que existe Lua? Foi assim também? Impossível. Porque a Lua tem várias faces que mudam ao longo do tempo. Ora, é um negócio virado para cá, ora não liga para lá, ora é tudo escuro e ora é um disco. Se ele não acompanhasse pelo menos um ciclo lunar inteiro, ele não saberia o que é Lua. Vocês entendem porque em todas as mitologias astrológicas do mundo a Lua está associada à ideia da passagem de tempo? Porque sem a passagem de tempo você não tomaria conhecimento dela. Então você precisaria observá-la em várias situações diferentes, guardar aquilo na memória, relacionar uma coisa com outra, daí não sei dizer, isso são 4 faces da mesma coisa. Isso deve ter demorado milênios para entender isso aí. Grosso modo, podemos dizer que o primeiro raciocínio da diferença estática é um raciocínio lógico-analítico. É o raciocínio que o computador faz. Ou de identidade e diferença. Raciocínio de identidade e diferença. E que o segundo é o raciocínio dialético, no sentido hegeliano e não aristotélico do termo. Depois explica a diferença. Os que se imaginam hegelianos sempre acusaram a lógica de identidade de ser puramente estática, de visar antes a abstrações formais do que as coisas concretas, imersas no fio do tempo, submetidas a transformações incessantes. O raciocínio dialético pretende apreender o movimento vital, por assim dizer, das transformações vitais do mundo dos fenômenos. A verdade, segundo esse método,
não está no conceito fixo dos entes isolados, mas no processo lógico-temporal que ao mesmo tempo os revela e os constitui. É o sentido da famosa fórmula de Hegel, Wesen ist, was gewesen ist. A essência de um ente é aquilo em que ele se transformou. Ou seja, a essência de um ser não é a forma externa que ele nos mostra no momento, mas o resultado do fluxo total das suas transformações. Essa é a mesma coisa, por isso ele usa o exemplo. Se eu pergunto o que é uma árvore, eu não contento se alguém me mostra uma semente. Do que é esta semente? Você saberá o que a semente é quando ela tiver crescido e formado a árvore. Esta semente é uma nogueira, essa semente é um carvalho, essa semente é um abacateiro e assim por diante. Então, saber o que uma coisa é não é contemplar uma essência estática, mas observar um processo inteiro de transformações e chegar ao seu resultado final. Já é um raciocínio muito mais complexo. Porém, dá para você fazer esse segundo raciocínio se você abolir a distinção inicial, a distinção estática inicial? Não dá. Então você tem que usar, vamos dizer, a lógica de identidade, a humilde lógica formal, para você poder acrescentar alguma coisa em cima dela, né? E fazer, vamos dizer, um raciocínio dialético hegeliano. Estou chamando de dialético hegeliano porque Hegel considera a dialética superior à mera lógica formal. E Aristóteles não era assim, ele entendia a lógica apenas como, vamos dizer, uma confrontação de ideias opostas, ou seja, uma técnica de pensamento. E Hegel achava que a dialética era a própria lei constitutiva do universo, uma coisa objetiva. Então é um negócio muito mais pretensioso. Na astrologia, o símbolo que evoca esse segundo enfoque é o do ciclo lunar. Ele projeta na tela dos céus o espetáculo da permanência na mudança, do ser que se revela e se constitui no devir. De fato, são as mutações mesmas da face lunar que acabam por mostrar ao homem a unicidade da fonte de luz que, pelo jogo das posições recíprocas e sucessivas, cria esta impressão de mudança e variedade, o Sol. E você tem a permanência do fator solar por baixo das várias transformações de aparência da Lua. As várias aparências da Lua não são nada mais do que vários reflexos da luz solar. Então você tem ali, nesta cena, se no primeiro caso você tinha o contraste de duas formas estáticas, agora você tem, nesta visão, você tem a articulação da identidade com a mutabilidade. Todo o problema do platônico, do um e do múltiplo, está tudo aí contido aqui. De fato, são as mutações mesmas da face lunar que acabam por mostrar ao homem a unicidade da fonte de luz e, pelo jogo das posições recíprocas sucessivas, cria-se a impressão de mudança e variedade, o Sol. Ora, o Sol não pode ser olhado diretamente. Na fórmula preciosa de Chesterton, a única coisa criada à luz da qual olhamos todas as coisas é a única que não podemos olhar. Então, nós não podemos olhar a luz, nós olhamos as coisas à luz da luz. Então isso quer dizer que a unidade, vamos dizer, por trás do processo das mutações não pode ser vista em si mesma, ela é vista através do processo das mutações.